lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Eu queria muito que você pudesse vir logo mais à noite também. Logo mais à noite nós iremos falar a respeito do capítulo 27, tá? Mas agora nós iremos falar do capítulo 28. Amém? Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 10. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que temos de explaná-la, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É assim que te oramos, em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, eu ficaria muito feliz com aqueles que puderem vir logo mais à noite, quando nós falaremos a respeito do capítulo de número 27. Aqueles que por algum motivo não puderem vir, que entrem pelo menos pelo Zoom, porque eu tenho certeza que vocês serão ricamente abençoados pela palavra do nosso Deus. Se eu tivesse que colocar um título nesta mensagem, o título seria Chegando ao Lugar de Refúgio. Chegando ao Lugar de Refúgio. E por que isso, meus irmãos? Depois do apóstolo Paulo passar por uma tempestade terrível, um naufrágio, uma situação tremendamente difícil para ele que estava preso, de repente Paulo vem a chegar numa ilha e de forma muito curiosa, a ilha na qual Paulo, bem como os demais chegam, é uma ilha que tem por nome Malta. E o nome Malta tem um significado. E, surpreendentemente, o nome da ilha era Malta, e Malta significa refúgio. Eu diria para você nesta hora, que Deus sabe tão bem como é a nossa natureza, como é a nossa instabilidade como pessoas, que Deus, Ele não permite que a nossa vida seja de somente sofrimentos, lutas, infortúnios, tempestades,
Coisas assim, naufrágios. Deus, sabendo como nós somos, que não suportaríamos, dentro da sua pedagogia, Deus nos leva sim em momentos difíceis, nos conduz, mas Deus depois nos leva também a um lugar chamado Malta, uma ilha que significa refúgio. E eu diria para você que o nosso grande anseio é que cada dia mais a nossa igreja local, a Igreja Betel, ela seja para todos aqueles que aqui aportam um lugar de refúgio, um lugar de recomeço, de reencontro, de fortalecimento, de amparo, de ajuda, de solidariedade. É isso que nós acreditamos, porque nós somos, de fato, uma igreja, um organismo vivo, um local onde os servos de Deus, filhos de Deus, se reúnem e precisam se ajudar mutuamente. E aí, meus irmãos, amados e queridos, algumas coisas também importantes nós precisamos pensar nesta hora. Quando nós imaginamos a situação de Paulo depois de um naufrágio e chegar com vida, eu vou falar mais tarde sobre isso, mas chegar com vida a uma ilha, isso é algo maravilhoso. Nós vemos que a mão de Deus esteve sobre Paulo, sobre sua vida. Mas uma coisa importante dizer também, que nós, durante a nossa caminhada, a nossa jornada de vida, nós também passamos por essas situações difíceis. E, às vezes, desde a mais tenra idade, nós enfrentamos alguns desafios que podem ser pequeninos, mas são realmente grandiosos para nós que ainda somos crianças. Nós somos de uma época, acho que a maioria de nós aqui, em que as pessoas não possuíam telefone. Celular não existia. E quando terminava o ano letivo, a gente era privado do contato com os nossos amigos do colégio. Na maioria dos casos, eu creio que tenha sido assim. E aí, o que acontecia contigo? Como garoto de 10, 8, 10 anos, 12 anos no máximo, você ficava extremamente preocupado, pensando no quê? Como vai ser o retorno às aulas? Quem serão os meus colegas de turma? Será que serão os mesmos? E os professores serão legais? Será que o ambiente vai ser bom? E havia uma certa ansiedade no coração até nós voltarmos e as aulas começarem. Pelo menos era assim comigo. Havia um desconforto. Por quê? Por causa do novo. Por causa da expectativa de como seríamos recebidos ou não. Tudo isso, de uma certa forma, trazia sobre nós uma grande e profunda preocupação. E assim eu creio que quando alguém, já numa fase adulta, precisa mudar, por exemplo, ser transferido de um batalhão para o outro, de uma cidade para outra, porque a empresa assim o quer, eu imagino que seja, de fato, um momento extremamente difícil para nós enfrentarmos. As novidades, elas são preocupantes. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo ainda mais difícil. Eles estão chegando numa situação profundamente adversa, entre a vida e a morte. E quando olhamos para o texto, veja comigo, o texto diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. E no verso 2 o texto diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Algumas coisas importantes aqui. Por que bárbaros? Porque bárbaro era todo aquele que não falava a língua grega. Não significa dizer que eles eram maus, rudes, perversos, ou coisas que o valham, porque isso pode passar pela sua mente. Não era isso. Obviamente, Roma tinha uma visão estigmatizada do povo da ilha de Malta, mas o povo não era assim. E o texto nos fala que os bárbaros trataram a Paulo e aos demais com singular humanidade. E aqui eu preciso dizer para você uma coisa importante. Existe uma doutrina chamada graça comum,
E a graça comum, ela difere da graça salvadora. A graça salvadora, ela é a graça que Deus derramou sobre os seus eleitos apenas. Mas a graça comum é uma graça que Deus derramou sobre toda a humanidade, para que a nossa vida em sociedade, ela pudesse ser possível. E eu digo para você uma coisa: nós encontramos às vezes expressão de graça em pessoas que nós não imaginaríamos. Pessoas que não teriam a obrigatoriedade de agir para conosco com benevolência e amor. Isso por conta da graça comum, essa graça que Deus derramou sobre toda a humanidade. Talvez você esteja se lembrando nesta hora de algum momento na sua vida no qual você recebeu o amor e o cuidado de pessoas que não eram crentes. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, eu já contei para vocês. Quando o nosso filho era pequeno, tinha uma senhora, uma vizinha, a gente era casado há pouco tempo, né? Tinha um filho, primeiro filho, e ela pegava, batia em nossa porta quando a criança chorava, punha a criança no colo, e como num passe de mágica, a criança parava de chorar. Esdras parava de chorar como se fosse um passe de mágica. Eram aquelas cólicas normais nos primeiros meses, né? Nos 3 primeiros meses. E da mesma forma, quando nos mudamos para cá, para Icaraí, nós chegamos num apartamento e em frente ao nosso apartamento morava uma senhora, Dona Isabel. Também não era crente, mas uma pessoa que nós podíamos sempre contar com ela. Era uma amiga, uma pessoa que nos ajudava constantemente. Não era uma pessoa cristã. Então, eu digo para você que da mesma forma aqui no texto, a graça comum, que atingiu também, lógico, a toda a humanidade e também, obviamente, aos bárbaros, ela se mostrou presente quando os bárbaros se condoeram da situação de Paulo e também dos demais. E o que eles fazem? Eles acolhem a Paulo. E o texto nos fala, veja comigo, versículo 2 ainda, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quem escreve esse texto, vocês sabem? É Lucas quem escreve esse texto. E é interessante dizer, por isso ele fala dessa forma, que eles nos acolheram, a Paulo, a Lucas e também aos demais. E quando nós olhamos para isso, nós vemos expressões de amor, de carinho e de cuidado, mesmo advindos de pessoas que não necessariamente teriam a obrigação de agir dessa forma. E o texto nos fala, irmãos, que o tempo era um tempo difícil, era frio, chovia, e por conta disso, eles trataram a Paulo e aos demais com muita dignidade, com muito amor e com muito carinho. E aí eu penso uma coisa, meus amados irmãos, esse texto também, espiritualmente falando, ele nos mostra a realidade existencial de todos nós, a nossa caminhada de vida, a nossa jornada de vida. E na nossa jornada, nós precisaremos, e Deus sabiamente há de colocar pessoas à nossa frente que nos ajudarão e nos socorrerão. São pessoas que agem de forma solidária. Nós poderíamos chamar de pessoas ensolaradas, porque apesar de um dia de chuva, de tempestade, de frio, essas pessoas conseguiram aquecer o coração do apóstolo Paulo, a vida dele e de todos aqueles que sofreram um naufrágio. Pessoas solidárias, pessoas ensolaradas, que mesmo num dia de chuva torrencial, podem fazer com que o nosso momento se transforme num dia colorido e belo. E aí, eu queria ilustrar com um momento vivido por mim no retiro de carnaval. Fomos ao retiro, alegres da vida, porque estaremos juntos, e de repente, meus amados irmãos, o que aconteceu? Chuva, frio, e nós não poderíamos usar o campo de futebol, a piscina, toda a área que era muito bonita, gramada, nada disso seria possível. Nós só teríamos uma condição: ficar embaixo de uma cobertura, um espaço grande, um alojamento grande,
e ali conversar, brincar, dentro daquele espaço apenas diminuto, em relação a toda a área daquele sítio. Mas, meus irmãos, eu digo para você uma coisa, não foi tão ruim assim. Sabe por quê? Porque nós contávamos com pessoas aquecidas, pessoas ensolaradas, pessoas que brincam, que se alegram, que colocam a gente para cima, que trazem palavras de motivação e palavras de esperança. E quando eu fico vendo, às vezes, tanta gente nesses dias para baixo, sofrendo, vivendo lutas e agruras pela perda de um ente querido, por uma dificuldade financeira, pela perda de um emprego, enfim, pela falta de direção em relação à vida, eu fico pensando uma coisa, meus irmãos, como nós carecemos de pessoas que sejam aquecidas, pessoas que nos aqueçam, pessoas que nos levantem, que tragam de volta da parte de Deus, como instrumentos, esperança para nós continuarmos. E aí me vem a história do grande evangelista D.L. Moody. Talvez muitos já tenham ouvido falar em D.L. Moody aqui. D.L. Moody é aquele evangelista que era um sapateiro. E depois ele cresce, ele se desenvolve e se torna um grande evangelista. E uma ocasião ele foi visitar uma senhora da igreja, uma senhora que estava muito fria, uma mulher que não tinha mais ânimo de vir à igreja, uma mulher que já olhava para tudo e para todos com desesperança e desânimo. Era assim que ela vivia. Você conhece alguém assim? Se conhece, ora por essa pessoa. E aí sabe o que aconteceu? D.L. Moody foi até a casa dela, assentou-se com ela perto da lareira. E enquanto conversavam, a mulher dizia que estava desanimada, que não encontrava mais alegria em ir à igreja, que estava cheia de problemas e coisas que o valham. De repente, D.L. Moody, sem dizer uma só palavra, pegou um espeto, tirou uma brasa da lareira e deixou no canto. E continuaram a conversar sem ele fazer nenhuma menção àquela brasa. De repente, a mulher virou-se para D.L. Moody e disse assim: eu sei o que o senhor está querendo dizer, que a brasa fora do braseiro, ela esfria. E é por conta disso que eu estou como eu estou. Eu digo para você, nessas horas, nós precisamos de homens e mulheres, de crentes, que possam soerguer outras pessoas, trazer uma palavra de encorajamento, para que prossigamos na nossa fé, na nossa jornada, na nossa caminhada. E quando eu olho para o texto, na sequência, irmãos, nós vemos assim, versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E aqui mais um ponto importante nós destacarmos, meus amados. O que Paulo faz? Paulo, grande líder do cristianismo, ele foi capaz de ter uma atitude extremamente humilde e fazendo algo que qualquer um poderia fazer, uma atividade elementar. Ele, percebendo que era necessário, ele jogou mais lenha para que o fogo se aquecesse ainda mais. E aí vem a questão, irmãos. Ele nos ensina uma grande lição aqui, que não existe trabalho pequeno demais para aquele que conheceu a Cristo. Tudo aquilo que é necessário e possível ser feito na obra de Deus deve ser feito por nós e nós devemos nos dispor a fazê-lo. Não importa, irmãos, se sejamos grandes líderes, pessoas importantes, afamadas, mas nós carecemos de ter a mesma humildade que encontramos em Paulo. Ele queria servir, ele queria ajudar, ele queria responder de forma efetiva e com gratidão aquilo que haviam feito por ele e pelos demais. Por isso o texto nos fala que ele coloca alguns feixes de gravetos ali. E neste momento, uma víbora, um réptil, se prende à sua mão. E o texto fala para nós que quando os bárbaros viram a víbora
pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Observe uma coisa importante. No versículo 4, quando nós lemos o mesmo, aparece a expressão justiça, com letra maiúscula, porque a sociedade bíblica ela quer destacar que aqui é a deusa da justiça para eles, para o mundo grego, para aqueles que eram formados dentro dessa realidade grega. E essa deusa tinha como nome de Quê? D-I-K-E, a deusa da justiça. E qual é a ideia deles aqui, irmãos? Eles estão entendendo, na sua maneira de compreender os fatos espirituais, de teologizar as coisas, eles olham para a situação do apóstolo Paulo e pensam da seguinte maneira: olha, está tudo contra ele, a deusa da justiça está contra ele, porque uma vez tendo escapado do mar, agora uma víbora se prende à sua mão, e ele vai inchar, e ele vai morrer. Era essa a previsão que eles faziam. E na compreensão deles, o apóstolo Paulo era alguém assassino, era alguém mau. Era a primeira visão que eles tiveram. Eu diria para você, nós precisamos interpretar a vida com a luz da palavra de Deus. Paulo não era nada disso. Paulo era um servo de Deus. Paulo era alguém que confiava em Deus e que estava ali vivo porque Deus assim o quis. E, portanto, meus irmãos, a compreensão daqueles homens era extremamente banal, como também a interpretação das pessoas em nossos dias. Muitas pessoas querem interpretar o que acontece umas com as outras pelo lado espiritual e falam grandes bobagens. Quem nunca ouviu falar na teologia que diz que se alguém está doente, é porque esse alguém cometeu algum pecado. Se alguém está doente, é porque essa pessoa deu brecha para o inimigo. Já ouviu essas expressões, não já? Muita gente pensa dessa forma. Eu diria para você que isso é tão prejudicial, porque, além de ser uma inverdade, isso traz um sofrimento ainda maior sobre aquele que está padecendo em alguma dificuldade. Ele sofre duas vezes. E o que é pior ainda, ele não encontra coragem de abrir o coração e falar para o outro que ele está sofrendo, que está doendo, que ele está passando por um momento adverso, porque se ele o fizer, vão dizer que ele deu vez ao diabo ou que ele está em pecado. E era assim a compreensão deles lá, dos bárbaros, dos ímpios daquela cidade. Mas, infelizmente, ainda é a ideia de muitos cristãos em nossos dias. Por isso, tanto o capítulo 27 como o 28 nos mostram, irmãos, que a trajetória da vida ela é composta por momentos maravilhosos de felicidade e de alegria, mas também nós encontramos momentos extremamente agudos de dor, de sofrimento, de enfrentamento. Mas uma coisa nós temos a certeza, que em nenhum desses momentos, tanto de sofrimento e dor como de alegria, o nosso Deus se ausenta, porque Ele não dormita nem dorme. É Ele quem nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, meus amados irmãos, só que não para por aí a história. Quando nós continuamos a olhar para o texto, nós vemos que o parecer deles mudou. Veja comigo, versículo 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. É curioso dizer que, por conta dessa passagem, existem algumas agremiações evangélicas pelo mundo afora que têm uma cerimônia na qual eles colocam animais, répteis, víboras na mão para viverem a mesma experiência do apóstolo Paulo. Que ignorância! Aqui é um caso específico e nós não devemos fazer disso doutrina. Mas são coisas assim que acontecem no meio cristão. Mas o texto nos fala então, versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. E qual a interpretação dos bárbaros agora?
Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. E Paulo não era Deus. E veja como as pessoas são facilmente manipuladas e como elas podem mudar de parecer e de opinião de acordo com as circunstâncias. As pessoas são assim. E tudo aquilo que é surpreendente, que é sobrenatural, isso faz com que elas tirem as suas conclusões precipitadas e equivocadas. Por isso nós temos visto em nossos dias mágicos que se dizem cristãos fazendo cada coisa absurda. Por exemplo, uma senhora que eu vi na internet há um tempo atrás, ela conseguia fazer com o braço de uma tal forma que parecia que ela tinha uma deformidade aqui no braço. E daqui a pouco ela mesma conseguia colocar o braço normal outra vez. Parecia que o braço estava quebrado aqui, mas ela conseguia estender a mão e o braço ficava perfeito. E aí diziam que o milagre aconteceu. Só que na internet nada fica escondido. Filmaram ela em outra cerimônia na África, fazendo a mesma coisa. E aí vieram identificar que era uma coisa dela, e não um milagre verdadeiro, não uma coisa real. Mas aqui no caso do apóstolo Paulo, primeiramente pensaram que ele fosse um assassino. Depois mudaram de parecer e pensaram que ele era um Deus. Como nós somos sujeitos a esses embustes que acontecem por aí. Mas aqui no caso, o que é preciso notar é que a compreensão deles era uma compreensão equivocada. Mas Deus quis, na sua soberania, guardar a vida do apóstolo Paulo. Porque naquela localidade havia muitos curandeiros. Então, quando um sinal acontecia, quando uma cura acontecia, quando um livramento como esse de Paulo acontecia, as pessoas respaldavam aquela vida, entendendo que ela era um enviado de Deus. Então, não bastava somente a palavra, mas era importante que a palavra fosse confirmada pela cura, pelo sinal, pelo prodígio. E parece que a gente, ainda hoje, não consegue se basear unicamente na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho. A gente precisa dessas coisas, e muitos andam atrás dessas coisas. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que estes sinais acompanharão aos que creem. Então, se Deus quer curar, Ele vai curar você. Eles vão acompanhar a nós, virão sobre nós. Não nós teremos que ir até certos lugares buscando alguma cura e algum favor divino. Veja como a nossa compreensão espiritual é tão apequenada, tão destituída da palavra de Deus, que deve ser a nossa orientação. E quando olhamos para o texto bíblico, irmãos, o texto vai nos dizer assim, veja comigo na sequência: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aqui nós vemos mais uma vez uma pessoa da ilha servindo a Paulo, acolhendo a Paulo por 3 dias de maneira tão amorosa e de maneira generosa. Isso se chama como? Graça comum. Mesmo as pessoas que são perversas, mesmo os criminosos, eles são capazes de gestos de bondade, por incrível que possa parecer. E aqui no caso, Públio acolhe a Paulo durante 3 dias, diz o texto, o hospedou benignamente. A ideia de benignamente quer dizer que Públio, ele fez coisas efetivas para o bem de Paulo. Não foi apenas alguém que quer o bem do outro, deseja o bem do outro, que Deus te abençoe. Não. Foi muito além disso. Ele acolheu, ele hospedou, ele alimentou, ele fez tudo aquilo que era possível
para acolher bem o apóstolo Paulo. E isso nos mostra, meus irmãos, a realidade inequívoca de que Deus pode usar quem Ele quiser para produzir atos de bondade para conosco. É Deus quem usa quem Ele quer. É Deus quem faz essas coisas. Mas o texto também nos dá a entender, meus irmãos, que houve aqui um grande e profundo milagre na sequência. Eu precisaria dizer para você que quando o texto fala que ele era o principal da ilha, quer dizer que ele era uma autoridade romana na ilha, a principal autoridade romana na ilha. Paulo estava agora em contato com a elite da ilha. Isso quer dizer para nós, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva o pobre, mas Deus salva o rico. Deus salva aquele que teve oportunidade de estudar, mas também salva aquele que é analfabeto. É Deus quem faz essas coisas. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos evangelizar as pessoas que passam pelo nosso caminho, aproveitar as oportunidades. Não temos que temer. Se alguma autoridade quiser a nossa visita, vamos orar por ela. Não pediremos nada em troca, porque de graça nós recebemos, e o que de graça recebemos nós damos. Mas nós temos que entrar, diria eu, de maneira mais bela, adentrar a esses lugares onde as pessoas também estão precisando de salvação. Existe uma lacuna enorme nos corações. Existe muita gente bem aquinhoada financeiramente, mas sofrendo terrivelmente. E a igreja, nós somos os instrumentos de Deus para levar o amor de Cristo a elas. E foi isso que aconteceu aqui. Paulo foi acolhido, Paulo foi recebido, e Deus usa uma circunstância para que aquelas pessoas fossem abençoadas e o evangelho chegasse a elas. Vejam comigo. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. Olha que é disenteria, tá, irmãos? Ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Ou seja, Deus queria salvar pessoas naquela ilha. Tudo aquilo que aconteceu com Paulo não passou em branco. Tinha, da parte de Deus, na sua soberania, uma ação sobrenatural para acontecer. Deus é tão maravilhoso que Ele faz isso. Nos nossos encontros e desencontros, Ele usa as circunstâncias para que pessoas sejam alcançadas. E quando o nosso pai sofre, quando a nossa mãe sofre, quando o nosso filho sofre, a nossa filha sofre, a gente fica realmente sentido, a gente sofre junto. E aqui o texto diz que Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Uma cura aconteceu. Aquela febre era uma febre persistente, que durava meses, era muito comum naquela região. Mas o texto nos fala, meus irmãos, que Paulo foi usado por Deus poderosamente para que aquele homem fosse curado. O pai de Públio foi curado. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ou seja, houve salvação em massa. Pessoas foram para serem curadas e, obviamente, muitas se renderam a Cristo. Por que eu digo isso? Porque a tradição nos conta que Paulo fundou uma igreja em Malta. E olha que coisa linda, vocês sabem quem foi o primeiro bispo da igreja cristã em Malta? Públio. Então Deus salva uma autoridade e constitui essa autoridade agora como uma autoridade espiritual. Deus tinha mais para aquela vida. Deus queria que ele fosse um instrumento seu na liderança espiritual da região. E isso é lindo demais a gente entender. E pessoas e mais pessoas foram curadas. E mais uma vez a graça comum no versículo de número 10. Irmãos, eu preciso trazer essas informações a vocês, usar essa terminologia, graça salvadora, graça comum,
para que vocês saibam distinguir as coisas ao ler a Bíblia e que não tenham preconceitos indevidos. Por isso é necessário explicar. A pregação, ela precisa ser uma pregação doutrinária, numa linguagem que todos entendam. E no versículo de número 10, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Depois de tudo que aconteceu ali, até chegar naquele lugar, Paulo havia sofrido muito, mas ao chegar ali ele recebe o carinho e o amor. Ele é usado por Deus para produzir um milagre maravilhoso como instrumento, curando o pai de Públio. E agora chegou a hora da partida. E aqui nós podemos conjecturar, imaginar como não foi difícil na hora da partida. Pessoas viram quem era Paulo, a sua influência, ouviram falar de Jesus certamente, mas o texto nos fala que eles foram despedidos na hora de ir embora e distinguidos com muitas honrarias. Eles souberam honrar o apóstolo Paulo. Eles souberam providenciar todas as coisas importantes para que Paulo pudesse prosseguir viagem com alimento, com segurança, com tudo que era necessário. Que cuidado maravilhoso! Eu diria para você que também deve ser assim entre nós. Nós, irmãos em Cristo, nós como igreja, nós precisamos, irmãos, da educação promovida pelo Evangelho. Educação que muitos de nós recebeu em casa, mas que o Evangelho nos educa. Hoje, por exemplo, nós vemos que alguém vem nos visitar e essa pessoa vai embora, se despede, vai embora. Nem a pessoa liga de casa, tendo o telefone, para nos dizer que chegou bem. Nem tampouco a gente pergunta se a pessoa chegou bem. Em dias como os nossos, tão complicados de violência, seria algo natural de nós fazermos. Mas até essas pequeninas coisas, a espiritualidade prática no dia a dia não está acontecendo mais. Mas aqui, irmãos, Públio e os demais da ilha distinguiram Paulo com muitas honrarias e puderam prosseguir viagem com tudo que era necessário. Eles foram colocando, veja o versículo 10, foram colocando tudo que era necessário a bordo. Eles foram colocando. Não houve constrangimento de entregar na mão. Eles foram colocando lá dentro do navio para que eles pudessem prosseguir de maneira honrada por tudo aquilo que eles vivenciaram ali. Mas uma coisa me chama a atenção também, irmãos, é que Paulo recebeu amor e carinho. Paulo também abençoou aquela gente. A vida é assim, é uma via de mão dupla. Se nós soubermos vivê-la bem, nós iremos receber bênçãos, mas nós também abençoaremos, impactaremos pessoas que passam pela nossa história. E deixaremos, como Paulo deixou naquela ilha, diria eu, marcas indeléveis, marcas indissipáveis no coração daquelas pessoas, e que muitas possivelmente se tornaram cristãs, porque ali surgiu uma igreja, e o próprio Públio, como eu falei, veio a ser seu bispo. E quando eu penso nisso tudo, meus irmãos, eu queria refletir com vocês nesta hora, a respeito de algumas questões vistas aqui hoje. A primeira delas, que eu queria pensar com vocês, seria uma pergunta: como nós temos lidado nesses dias difíceis como cristãos em relação àqueles que passam pela nossa vida? Os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Nós temos tido palavras que elevem, que animem, que encorajem? Essa é a grande pergunta, porque nós vivemos um tempo de grandes oportunidades para o Evangelho, mas um tempo que eu diria que é um tempo de muito sofrimento, é um tempo gélido, assim como Paulo enfrentou
aquela tempestade, o frio e a chuva. Da mesma forma também, nós estamos encontrando no dia a dia, passando pela rua, entrando no shopping, saindo da igreja, voltando para o culto, nós estamos encontrando pessoas que estão precisando do calor, que alguém acenda a fogueira, que alguém chame para perto, que alguém acolha, porque é um momento em que urge que a igreja seja de fato igreja. Meus irmãos amados e queridos, talvez alguns dos irmãos que estão aqui nesta manhã, talvez estejam pensando o seguinte: pastor, assim como Paulo quando chegou em Malta, eu estava precisando de um lugar de refúgio, e eu encontrei na igreja Betel esse lugar de refúgio. Primeiramente já estava refugiado em Cristo, mas agora eu encontrei um ambiente de amor, de carinho, de verdade, um ambiente de refúgio. Eu me sinto seguro aqui. Eu vejo que Deus está me abençoando na simplicidade deste lugar. E eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, você que se sente assim, você é bênção de Deus também na nossa vida. Eu queria te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa expressão singular, humanidade, é o que deve permear as nossas relações. Nós precisamos, como cristãos, sempre procurar encontrar momentos de sermos úteis, amorosos, generosos para com aqueles que estão à nossa volta. A ilha era Malta, lugar de refúgio. Eu quero